Sejam bem-vindos de novo. Esse é o canal Entre Dois Mundos e eu sou a Silvana Wolff. Estamos buscando conhecer o mundo fantástico chamado Jesus Cristo. Fantástico não de modo pejorativo, tá? Fantástico no real sentido da palavra. E a gente prometeu que ia gravar uma parte do livro de Daniel, na qual Nabucodonosor tem um sonho de uma enorme estátua, na qual ele define os tempos do domínio humano ao longo da história. Então, a primeira parte é a cabeça da estátua, que é a que a gente vai falar hoje, que é a cabeça de ouro, que representa o Império Babilônico. Vamos falar do dorso, aqui da parte do peito, que é de prata. Depois vamos falar do ventre, que é bronze. As pernas da estátua feitas de ferro. Os pés da estátua em partes ferro e em partes lodo ou barro, né? E hoje a gente vai começar falando da Babilônia. Então, para quem perdeu a reunião ao vivo, online, agora tem oportunidade, porque a gente vai deixar gravado. Claro que nem tudo que a gente fala quando está na reunião ao vivo, a gente pode dizer aqui por algumas questões, para evitar assim, que os vídeos, né, também nem sei a proporção que vai tomar, mas já para evitar que o vídeo seja cancelado, né? Mas de qualquer maneira a gente vai entrando nesses assuntos em outros vídeos. E caso venha a ser cancelado, pelo menos a parte do estudo está aqui, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela cabeça da estátua, que é a cabeça de ouro, que simboliza o Império Babilônico. Só que tem uma outra informação. Também no livro de Daniel, um pouquinho mais à frente, depois que Nabucodonosor pede para que os magos, né, como eram chamados na época, revelem o sonho e que deem a explicação do sonho, um pouco adiante, Daniel também vai ter um sonho com outros animais. Então, assim, o sonho dos animais, que quem teve foi Daniel, é a descrição de como seriam esses impérios, tá? Então, a gente vai começar aqui, a gente vai mesclar o sonho, tanto o sonho de Nabucodonosor quanto o sonho de Daniel, tá? Então, ambos os textos estão lá no livro de Daniel. Babilônia, o reino de ouro. Semelhante a um leão. O leão representa o domínio por ser o maioral entre os animais do campo. É sinal de poder ainda muito maior quando somado à realeza da águia. Assim foi o reinado de Nabucodonosor. Asas de águia. Asas de águia simboliza a velocidade e o poder de conquista. Ao mesmo tempo, fala-se da nobreza do reino babilônico, representado pela ave que está no topo da cadeia alimentar, assim como o leão. Ao longo do tempo, a história mostra que nosso mundo não é um iceberg que se move em direção a algum fim desconhecido e imprevisível. Por trás das cenas e de maneira que a maioria das pessoas não veem nem entendem, há uma mente brilhante em plena ação, a qual conduz todas as coisas a uma direção solene e gloriosa. As profecias bíblicas e a história. Primeira parte. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. O primeiro animal semelhante a um leão corresponde à cabeça de ouro da estátua do sonho de Nabucodonosor e representa o Império Babilônico. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Por que isto veio a ser assim, se Deus ama seu povo? A Bíblia relata que o exército de Babilônia, durante o reinado de Nabucodonosor, realizou 3 viagens a Jerusalém, sendo que de cada vez infligiu castigos mais severos à cidade. Durante a sua primeira visita, em 606 a.C.,
Nabucodonosor levou consigo boa parte dos utensílios preciosos que encontrou no templo erguido por Salomão alguns séculos antes. Nesse período da história, o reino de Judá era um aliado do Egito. O rei de Babilônia havia derrotado um posto militar avançado do Egito, localizado em Carquemes, próximo ao rio Eufrates, muitos quilômetros ao norte. Com a perda dessa guarnição, o Egito praticamente perdeu o controle que mantinha sobre a Síria e a Palestina, permitindo que Nabucodonosor marchasse livremente sobre Jerusalém ao sul. Em Jerusalém, Nabucodonosor compeliu o rei Jeoiaquim a renunciar ao tratado com o Egito e a assinar um termo de compromisso com a Babilônia. Após a morte de Jeoiaquim e durante o breve reinado de seu filho Joaquim, que durou apenas 3 meses, em 597 a.C., a cidade de Jerusalém foi novamente atacada e uma segunda leva foi encaminhada para a Babilônia, incluindo milhares de cativos e todos os artífices e ferreiros. A terceira investida por parte do exército da Babilônia ocorreu em 586 a.C., durante o reinado de Zedequias. Nesta ocasião, Jerusalém caiu e o templo construído por Salomão foi destruído. Esse acontecimento foi inicialmente anunciado pelo profeta Isaías a Ezequias, rei de Judá, por volta do ano de 700 a.C. Naquele tempo, o rei Ezequias estivera muito doente. Inconformado, Ezequias chorou e orou a Deus para ser poupado, uma vez que ele sempre tinha sido fiel e fazia o que era agradável aos olhos do Senhor. A respeito dele, a Bíblia diz que nenhum dos reis antes ou depois dele andou tão perto de Deus como ele andou. Está lá em 2 Reis 18:5. Em resposta, Deus concedeu-lhe mais 15 anos de vida. Como sinal do cumprimento desta promessa, Deus fez a sombra do relógio do sol recuar 10 graus. Ao ouvir falar da doença de Ezequias, o rei da Babilônia, Berodaque Baladã, enviou mensageiros à presença do rei de Judá. Naquela época, Babilônia ainda não estava em evidência, mas sim os assírios. Por isso, essa visita tinha também como principal objetivo buscar apoio político para as suas novas conquistas. Lamentavelmente, a vaidade e o orgulho tomaram conta do coração do rei Ezequias. Em vez de mostrar a grandeza do seu Deus, ele exibiu toda a sua prosperidade, tesouro e poderio aos visitantes babilônicos. Isso desagradou a Deus. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que será levado para a Babilônia tudo quanto houver em tua casa, bem como o que os teus pais entesouraram até o dia de hoje. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E até mesmo alguns de teus filhos, que procederam de ti e que tu gerares, levarão, e eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Esta profecia demorou quase 1 século para ser cumprida. Nem o rei Ezequias e nem o profeta Isaías presenciaram o seu cumprimento. A triste realidade é que, ao longo dos anos seguintes, a maioria dos israelitas resolveu não amar e nem obedecer a Deus. Pecados como idolatria, assassinatos, injustiças, dureza de coração, ouvidos fechados a Deus, desprezo para com os profetas de Deus, sacrifícios humanos. Mudou alguma coisa, gente, de lá para cá? Ou a situação só vem piorando e, de repente, acontecendo debaixo dos panos? A palavra de Deus registra outros pecados piores cometidos pelo povo de Deus, contra os quais os profetas Jeremias e Ezequiel ergueram as suas vozes. Os textos de Jeremias 9:14, 17:19 ao 27, 22 do 1 ao 5, Ezequiel 8, do 1 ao 18, relatam atos de desonestidade, injustiças para com os pobres, assassinatos, transgressões do sábado, perseguições aos reais profetas de Deus e cultos praticados ao Deus Sol. Mudou alguma coisa, gente, de lá para cá? Privilégios concedidos aos profetas que prometiam vitórias, prosperidade, sem condenar simultaneamente o pecado e a adoração a Baal. Pecados desse tipo certamente pareciam tanto comuns ou normais à maioria dos indivíduos da época, mas indubitavelmente não eram normais aos olhos de Deus.
Esses pecados minavam as verdades relacionadas com o puro e gracioso caráter de Deus, ao mesmo tempo em que corroíam o caráter, o lar e a sociedade das pessoas que os praticavam. Os graves erros cometidos por seus líderes fizeram com que o povo de Judá se afundasse cada vez mais em seus pecados. Era propósito de Deus que Jeoaquim, rei de Judá, atendesse aos conselhos do profeta Jeremias. No entanto, por causa da sua ganância, derramou sangue inocente e praticou opressão e violência. Ver Jeremias 22, do 13 ao 17. Ele não deu ouvidos às advertências de Deus e à voz do profeta Jeremias. Depois que o rolo de Jeremias foi lido no templo, o rei ordenou que o rolo fosse trazido e lido em sua presença. Apenas uma pequena parte havia sido lida quando o rei tomou o rolo e, num acesso de ira, cortou-o com um canivete de escrivão e lançou-o para ser consumido no fogo. Erra e, além de errar, não assume o erro e quer responsabilizar outro por isso. Mudou alguma coisa de lá para cá? Outros erros graves foram praticados por Jeoaquim, o rei de Judá. Se rebelou contra Nabucodonosor depois de um confronto sangrento entre babilônios e egípcios. O reino de Judá foi atacado pelas tropas dos caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Depois da morte de Jeoaquim, assumiu o trono seu filho Joaquim, com apenas 18 anos de idade. Ele reinou apenas 3 meses em Jerusalém e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. 2 Reis 24, 9. Outra tragédia se abateu sobre Jerusalém pelo fato de o rei ter virado as costas aos propósitos de Deus. O último rei de Judá, Zedequias, tinha sido orientado a submeter-se pacificamente ao domínio temporário de seus conquistadores e que ele não desse ouvido aos falsos profetas. Nada, porém, adiantou. O rei Zedequias fez o que era mal aos olhos de Deus e rebelou-se contra o rei Nabucodonosor. A quebra de seu juramento de ser leal ao rei da Babilônia motivou a destruição de Jerusalém e de seu templo em 586 a.C. Em todas as épocas, os verdadeiros profetas têm anunciado com antecedência os juízos de Deus. Nos é dito através do profeta Amós que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Os avisos eram muito claros. A destruição de Jerusalém foi anunciada com antecedência quando da invasão do exército da Babilônia. Ela seria devastada e queimada e seriam afligidos castigos cada vez mais severos à nação de Judá. Gente, mudou alguma coisa de lá para cá? Por que eu insisto nessa frase? Porque realmente as pessoas continuam cometendo as mesmas abominações, aberrações, ou sei lá, outros adjetivos que existem para isso, da maneira pior possível, né? Não mudou. Então, se as pessoas continuam idólatras, continuam assassinas, claro que agora de uma maneira diferente, mas ainda assim assassinando as pessoas quando a gente fala mal, enfim, depois que Jesus, né, deu uma piorada na lei, mudou esse tipo de assassinato, mas as pessoas continuam fazendo isso. E claro que existem as exceções que tentam moldar suas vidas ao estilo de Jesus Cristo através dos preceitos de Deus. É bem complicado? Sim, mas não é impossível, até porque Jesus Cristo provou que isso não é impossível. De qualquer maneira, as pessoas continuam cometendo essas aberrações. Então, assim, que naquela época quem estava cometendo isso era determinado povo e agora quem comete isso é um outro povo. E também terão severas aflições, né? Passarão por severas pestes, pragas, guerras, animais selvagens. Então, os flagelos que Deus usou para afligir aquele povo por conta da desobediência, também usará agora. A gente vê em toda a história que ele sempre usou os mesmos 4 flagelos. E sempre avisa, gente, vocês estão cometendo esses erros, essas abominações diante de mim. Voltem ao caminho correto, senão eu farei isso. Então, ele sempre avisa. E o que o mundo está passando agora com essa tal de pandemia, acontece o quê? É uma oportunidade para as pessoas abrirem os olhos, porque existe um Deus que está vivo e que vem, tá? Continuando aqui na leitura. Ela seria devastada e queimada e seriam afligidos castigos cada vez mais severos à nação de Judá.
O templo que Salomão construíra seria destruído e o reino de Judá cairia. Um poder mundial, o Império Babilônico, estava surgindo e depressa lançaria sombra sobre todas as nações. Diz a Bíblia que o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Vai acontecer também. Então, assim, todos vocês que creem, que são remidos, lavados no sangue de Jesus Cristo, não se vergonhem disso. Não tenham vergonha disso. Ainda que outros não creiam, problema deles, nós não temos nada com isso. A gente anuncia por amor. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos amou, a gente também mostra esse amor através de quando a gente prega o evangelho para as pessoas, porque a gente sabe o que sofrerão, né? Quais as consequências que essas pessoas terão, e será uma coisa eterna, um sofrimento eterno. Então a gente faz isso porque a gente se compadece, porque o nosso amor ainda não esfriou. Então isso é exercer misericórdia, tá? Existem várias maneiras de exercer misericórdia, mas a maior delas é quando a gente exerce amor, pregando o evangelho para outras pessoas, para que elas saiam desse sistema de mundo que é nojento, que uma vez eu também pertenci, mas a gente se sente. Não é na obrigação, porque a gente não tem obrigação, eu não vejo isso como obrigação, eu vejo isso mais como uma satisfação, sabe? Da mesma maneira que eu tive uma oportunidade, eu sendo carne podre, ambulante, uma simples comedora de arroz e feijão, que não tem onde cair morta, que eu não sei, o que eu venho aprendendo com Jesus Cristo é pouco, mas diante do que eu vejo, do que tem sido apresentado aí para as pessoas como evangelho, é muito. Entende? Então é o suficiente para que eu não perca a minha fé, a não ser que eu faça isso de uma maneira racional, a não ser que eu decida não seguir mais os passos de Jesus Cristo, entendeu? A não ser que eu decida não fazer parte mais do reino de Deus, tá? Porque essa decisão é de cada um, cabe a cada um escolher fazer parte do mundo de Jesus Cristo ou não, tá? E aí a gente faz o nosso papel, que é avisar, pregar o evangelho, a gente faz isso por amor, de verdade. Eles, porém, zombavam, já li essa parte, embora. Por isso fez subir contra ele o rei dos caldeus, Nabucodonosor. Rei dos caldeus. Os ensinos do livro da lei deviam ser grandemente honrados e exaltados. Se andares contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, espalhar-vos-ei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. E a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Por intermédio do profeta Jeremias, Deus havia apelado ao povo para retornar a ele. A nação de Judá tinha andado nos seus próprios conselhos, seguindo a seu coração malvado e, consequentemente, andaram para trás e não para diante. Se eles tivessem se arrependido e abandonado suas práticas abomináveis, não teriam sido castigados. Mas como recusaram ouvir as advertências de Deus, o juízo foi derramado sobre eles. Como consequência, Deus estabeleceu que o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém teriam que servir ao rei da Babilônia pelo período de 70 anos. Toda separação entristece o coração divino. Não é Deus quem se separa de nós, mas somos nós que dele nos afastamos. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Quando os 70 anos estavam para se completar, o profeta Daniel dirige uma oração enaltecendo a justiça e a misericórdia de Deus. Ele reconheceu que Jerusalém e seus habitantes foram punidos por causa das muitas iniquidades praticadas. Da mesma forma, o profeta Jeremias havia feito, apelando por mais luz sobre o propósito divino com relação para com o seu povo. Logo em seguida, Deus dá a resposta. Na verdade, esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, tem provocado a minha ira e o meu furor, de sorte que eu a removerei de diante de mim. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Mas puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para o profanarem. Também edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, que fizessem tal abominação,
para fazerem pecar a Judá. E por isso agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todos os países para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor e na minha grande indignação. E os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam para sempre, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Quem é esse caminho que ele entregou para a gente para sempre? Quem é a verdade, a vida e o caminho, né? E farei com eles um pacto eterno de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes o bem, e os plantarei nesta terra, com toda a fidelidade do meu coração e da minha alma. Gente, isso aqui é uma promessa de Deus. Deus nunca falhou em suas promessas. Pois assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre eles todo o bem que lhes tenho prometido. O exílio marcou profundamente o povo de Israel, embora sua duração fosse relativamente pequena. De 587 a 538 a.C., Israel não conhecerá mais a independência. O reino do norte já havia desaparecido em 722 a.C., com a destruição da capital Samaria, e a maior parte da população dispersou-se entre outros povos dominados pela Síria. Isso aqui também tem a ver com a... Depois eu falo sobre isso, mas tudo bem, vamos continuar. O Reino do Sul também terminará tragicamente em 587 a.C., com a destruição da capital Jerusalém e parte da população deportada. Assim, tanto os que permaneceram em Judá como os que partiram para o exílio carregaram a imagem de uma cidade destruída e das instituições desfeitas. A experiência foi dividida pelos que ficaram e pelos que saíram como provação, castigo e reconhecimento da própria infidelidade à aliança com Deus. O exílio corresponde igualmente ao início da dispersão mundial dos judeus. Só para deixar claro que hoje todos aqueles que falam eu sou seguidor de Jesus Cristo, eu sou remido, eu sou cristão, vocês estão dizendo amém, ou seja, sim, tanto para quando Moisés subiu um determinado monte para proferir as maldições, quando não andassem nos caminhos de Deus, quanto para quando Moisés subiu num outro monte e proferiu as bênçãos caso o povo caminhasse dentro das leis de Deus. Então, quando você diz eu sou cristão, isso tem um peso e recai também na questão de receber tanto uma coisa quanto a outra, tá? Quando a Babilônia foi vencida em 540 a.C. por Ciro, rei dos persas, e os exilados foram autorizados a regressar à sua terra, uma parte deles decidiu permanecer onde estava. Aqui, não, eu vou entrar nessa parte quando eu falar do dorso da estátua. Com a ajuda de tempos após, Esdras restabeleceu a ordem social e religiosa e permitiu assim ajudar a sobreviver ao seu infortúnio. Isto veremos a seguir. O slide termina aqui, pelo menos a primeira parte da cabeça do sonho da estátua de Nabucodonosor, que é a cabeça de ouro, que representa o Império Babilônico. Mas vocês viram que é profundo. E não dá para a gente ficar entrando em todos os temas, de repente, quando a gente está fazendo esse tipo de apresentação, porque senão fica muito extenso, né? Não que eu me preocupe com isso, porque eu vou horas a fio e... porque é do interesse de cada um. Mas, de qualquer maneira, a gente fez essas divisões para ficar mais fácil do entendimento das pessoas, para o entendimento das pessoas. Então, só que assim, esse material, gente, é riquíssimo, tem revelações importantíssimas, que, claro, vocês conseguiriam chegar a essas revelações, eu conseguiria chegar a essas revelações, claro, com uma leitura bíblica, mas demoraria muito mais tempo, né? Então, como a gente tem a oportunidade de ter todo esse material entregue, assim, com muito amor, para que faça parte dos nossos estudos, por que não aproveitar, né? Então, assim, só que isso só vai fazer sentido se as pessoas fizerem a leitura bíblica, porque se não fizer a leitura bíblica, isso aqui não vai fazer, é a mesma coisa que jogar pérolas aos porcos. Por quê? Porque um porco não vai saber o que fazer com uma pérola, gente. Vai jogar fora, simplesmente vai deixar de canto.
Então, aproveitem esse material, porque é riquíssimo, tá? E tem muita coisa ainda para trazer para vocês. A gente está fazendo isso aqui, eu não sei qual que é a proporção que isso vai tomar, não sei se as pessoas vão ouvir, se vão assistir, não me importa. A gente está fazendo para que fique registrado, para que pelo menos aqueles que tenham o interesse de saber mais sobre o mundo chamado Jesus Cristo, tenham onde buscar esse material. Não estou dizendo que é a verdade, é você que tem a verdade, não é isso. Eu não sou pastora, não sou reverenda, não sou padre, não sou nada dessas coisas assim que, né, institucionalmente deram os nomes para essas pessoas, né, de uma maneira piramidal. Não, nada disso. Eu simplesmente sou uma anunciadora das coisas de Jesus Cristo. Tá? Sou uma anunciadora do Evangelho e venho buscando constantemente, lendo continuamente as Escrituras Sagradas para eu chegar ao mais próximo, literalmente, do que está escrito. O Espírito prova tudo aquilo que é verdade, né? O Espírito prova tudo aquilo que condiz com o que Jesus Cristo vem ensinando, com o que Deus deseja que as pessoas alcancem. Então, e todo mundo que estiver fazendo alguma coisa com relação, pregando ou tentando ensinar outras pessoas, estão fazendo isso de uma maneira para enganar ou para fazer com que outras pessoas tropecem em erros, essas pessoas serão responsabilizadas pelo sangue alheio, né? Então, a gente faz isso aqui com muito carinho, não é uma coisa que posso dizer assim, nós somos expert, nós somos doutores, mestres, de acordo com que o ensino teológico regulamentado pelo MEC dá como diretriz. A nossa fonte primária por busca do conhecimento é única e exclusivamente a Escritura Sagrada. A única coisa que a gente faz é tentar entender as coisas que Deus trata na Escritura através da história, buscando na física, na química, em vários outros assuntos, buscando na ciência. Entender o que Deus trata, né? Buscando entender, interpretar exatamente as coisas do jeito que estão escritas, como estão escritas. A gente não quer fazer nenhum tipo de alteração para ficar a bel prazer. Não, isso aqui não é assim, é assado porque me convém que seja assado. Não, isso é assim, se eu quiser continuar no caminho com Jesus Cristo, eu que tenho que me transformar para que eu consiga fazer parte daquilo, e não o contrário, tá? Então, existe um Deus que a gente serve e temos o direito nós ganhamos esse direito, né, por através de Jesus Cristo, de nos tornarmos filhos de Deus, não mais servos. Entende? Então, a caminhada é longa, as adversidades são complicadas, e cada dia uma luta, então temos que ser perseverantes, porque o mundo está todo agitado. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021, ontem foi dia 21 de fevereiro de 2021, e teve um acontecimento, acredito que a nível mundial, que os judeus se juntaram em oração para que venha o Messias. Então, assim, a gente sabe, a gente que é cristão, que acredita em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, para a nossa redenção, para perdão de pecados, já veio. E esse povo se uniu para orar. A gente entende que serão enganados pelo anticristo, infelizmente. Mas, enfim, as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer, né? Aqueles que decidiram, que escolheram aceitar o pagamento dos seus pecados por através de Jesus Cristo, amém. Quem não quiser, infelizmente, a gente não pode obrigar, porque Deus não obriga ninguém a nada, ele dá a escolha. O livre-arbítrio consiste também em você entender os dois caminhos que existem e escolher um deles para seguir, tá? Ou com Deus ou sem Deus, não tem uma terceira opção. Então, o livre-arbítrio consiste nisso, e foi um assunto que eu demorei anos antes de conhecer a Deus, de compreender, porque ninguém soube me explicar muito bem. Sempre que eu apelava em alguma coisa, fazia uma confusão, começava a gaguejar, não explicava nada. Então, eu nunca entendi nada. Por através dessas pessoas que supostamente teriam que ser os representantes de Deus aqui na Terra, né, os representantes de Jesus Cristo, não souberam explicar. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, chegou em determinado momento que mandou alguém que realmente explicou de uma maneira racional o que era esse livre-arbítrio, né? Então, você só pode escolher, ser livre para escolher alguma coisa quando você toma conhecimento dos caminhos que existem a serem seguidos. Então, com Deus ou sem Deus. E aí,
sem Deus existem as consequências e com Deus existem as consequências. Só que a diferença de um caminho para o outro é que Deus fala, se você me seguir, você vai passar por isso, por isso, por isso, ou por aquilo, mas no final você receberá isso e aquilo. O outro caminho sem Deus, eles falam, seja feliz, siga sua vida, faça o que tiver que fazer, não se preocupe com depois, né? Tudo que parece bom, por que seria ruim? Então, uma linguagem meio que algumas pessoas vêm usando para dizer que você tem que fazer aquilo que te agrada, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz. Não é bem assim. Tá, beleza, eu vou até... Claro, você pode escolher esse caminho, claro que você pode escolher. Só que eu acredito que seja uma boa opção você saber as consequências desse caminho, né? Porque com Deus as coisas são as claras. É algo que você... não é uma coisa que é incondicional. Eu acredito incondicionalmente. Não, ele traz condições para a gente acreditar naquilo e o porquê de acreditar naquilo. Então, entende a diferença? Já a outra parte, não. Mas eu também vou trazer isso... se é que é possível detalhar o que já foi dito, tudo aqui, que estou falando de uma maneira simples, acredito que não é impossível entender a linguagem que eu uso, porque eu estou usando a mais simples possível, entende? De uma maneira que fique fácil para compreensão do outro lado. Tá bom? Então, a gente terminou hoje, finalmente, a cabeça da estátua do sonho de Nabucodonosor, descrita lá no livro de Daniel, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao texto, leiam. Eu aconselho que leiam o livro de Daniel inteiro, assim como eu aconselho sempre a ler a Bíblia inteira, porque a Bíblia não tem condição de você pegar uma parte separada do todo, tá? Porque é só no todo que a compreensão, a interpretação ao pé da letra vem, tá? E não se esqueçam, tudo que acontece no mundo espiritual, no reino celestial, não acontece à toa. E tudo que foi descrito tem que acontecer no mundo material, porque senão não faria o menor sentido ter escrito, né? Então, tem algumas pessoas que falam assim, mas isso é no campo espiritual. Mas se isso não se manifestar no material, para que serve para a gente, né? Então, tudo que acontece no campo hoje, espiritualmente falando, é para que se manifeste aqui no nosso meio, para provar a nossa fé. Eu vou colocar assim, tá? Mas a gente vem depois, então, a próxima apresentação vai ser do dorso, que é a prata. Eu não sei se eu falei errado no início do vídeo, mas enfim, o dorso é a prata e é o império Medo-Persa, tá bom? Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e vamos continuar desvendando esse mundo maravilhoso chamado Jesus Cristo. Até a próxima.